Olá! As catástrofes climáticas são conhecidas no Brasil e no mundo. Mas e a educação ambiental? Esse tema está na Constituição, está indo para a sala de aula e foi debate na Comissão de Meio Ambiente do Senado. Nós não podemos esquecer que a abordagem, e o trabalho da educação ambiental não deve ficar restrito somente à sala de aula. Não é possível educar crianças e jovens nas escolas se nós não educarmos os adultos e a sociedade como um todo. A gente sabe que a gente não pode cobrar de pessoas que têm um comprometimento, uma preocupação ambiental, se essas pessoas não são ensinadas também sobre isso. Educação ambiental não é mais como era antigamente. O tema hoje é muito mais amplo. Sociedade e meio ambiente estão caminhando junto e não, isso fica muito nítido ao pensar que a gente não vai conseguir falar de educação ambiental sem diminuir as desigualdades sociais que permitem que essas pessoas tenham um ambiente não só verde, mas saudável e seguro, um ambiente que a gente não seja morto. E também não dá para falar de educação ambiental para pessoas que estão com fome, estão com barriga roncando. Educação ambiental não é como quando eu comecei há 50 anos atrás, focada na proteção das baleias, na proteção da vida animal. Isso é importante, é necessário, mas nesses 50 anos nós aprendemos que educação ambiental tem a ver com enfrentamento das discriminações raciais, sexuais, sociais de todos os tipos. E debate no Senado tem quase sempre uma legislação pertinente. É o caso da educação ambiental. Começando pela Constituição Federal, está lá no capítulo do meio ambiente. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E para assegurar esse direito, cabe ao poder público promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Uma década depois, surge a Política Nacional de Educação Ambiental, que deixa explícito: a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal. Quando a Constituição estabelece no artigo 225, no parágrafo 1º, as incumbências que o poder público tem para garantir o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ou seja, isso passou a ser um direito constitucional, um direito coletivo. E um conjunto de incumbências que se transformam em políticas nacionais de proteção e defesa do meio ambiente ecologicamente equilibradas são instituídas também pelo Congresso Nacional. E, dentre elas, a Política Nacional de Meio Ambiente. Nós não podemos esquecer que a Constituição brasileira prevê a importância da educação ambiental, que a legislação ordinária aprovada por essa Casa prevê desde 1981, depois em 1990, com a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, depois em 1999, com a Lei da Política Nacional de Educação Ambiental, a obrigatoriedade do Estado brasileiro, no seu âmbito federal, articular a existência da educação ambiental em toda a sociedade brasileira. E daqui a pouco ela vai falar sobre o poder jovem quando o assunto é meio ambiente e educação. Agora, a organização não governamental em destaque. O Engajamundo é uma organização não governamental que trabalha com jovens e para os jovens. Surge em 2012 e tem como proposta mobilizar e sensibilizar a juventude para os problemas socioambientais do Brasil e do mundo. E a representante do Engajamundo falou da comunicação com os jovens e como a educação ambiental não pode ser mais vista. Muitas vezes é falado de uma vontade de diálogo e de participação sobre a temática ambiental, mas na prática a gente ainda vê
uma comunicação baseada e carregada de códigos, de jargões, estrangeirismos, e a gente precisa reformular essa comunicação para mostrar através dela que é uma pauta para todo mundo. A educação ambiental não pode ser mais vista como ameaça, como a gente vê atualmente sendo colocada. A educação como um todo é a educação ambiental. A gente entende que ela é nosso único caminho. Então, a gente precisa, sim, de pessoas capacitadas, de pessoas conscientes e sabendo o que fazer no meio desse colapso, dessa crise que a gente está se formando enquanto meio ambiente, enquanto clima. E quando a gente olha para a juventude, a gente vê exatamente isso. Hoje, a juventude sendo vista como alvo, quando a gente sabe que a gente não é alvo, a gente não pode ser alvo, porque a gente é a potência para essas soluções que a gente tanto precisa. Já a representante do Ministério da Educação destacou as boas práticas ambientais na BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, é o documento que define as aprendizagens essenciais dos alunos da educação básica. 6 temas transversais fazem parte da BNCC: ciência e tecnologia, multiculturalismo, economia, cidadania e civismo, saúde e meio ambiente. E no capítulo do meio ambiente, temos a educação para o consumo e a educação ambiental. Hoje, a educação ambiental ela está presente como tema contemporâneo transversal. Ela está presente na Base Nacional Comum Curricular, na BNCC, como uma componente que deve ser trabalhada preferencialmente em concomitância com todas as demais componentes curriculares, ou seja, educação ambiental em português, em matemática, em história, em geografia, em ciências, em inglês, em espanhol, todas as componentes curriculares. E isso foi um atendimento, até uma reivindicação dos próprios movimentos, de educadores ambientais, do qual eu também faço parte, eu sou mestre e doutora em desenvolvimento sustentável. E nós temos, já há bastante tempo, lutado por essa inserção, essa valorização da educação ambiental no âmbito escolar. O governo falou, mas teve cobrança também. Eu gostaria muito de saber das representantes do governo federal qual é o orçamento que é destinado à educação ambiental. Quantos servidores são especificamente destinados à educação ambiental? Quantas reuniões o órgão gestor teve? Por que planos plurianuais deixaram de ter a linha de educação ambiental específica? Qual é a previsão orçamentária na lei orçamentária anual para a educação ambiental nos últimos anos? São diversas questões que precisariam ser anotadas uma a uma para nós ouvirmos os nossos governantes. A educação ambiental, como vimos, tem previsão na lei, mas é preciso sair do papel, ir para as escolas, para as ruas. Nós não podemos esquecer que a abordagem e o trabalho da educação ambiental não deve ficar restrito somente à sala de aula, mas deve ser trabalhada em projetos integradores, deve ser trabalhada em eventos na escola e em parcerias também com as instituições, as ONGs, da sociedade civil e tudo mais. É inequívoco o valor e a importância da educação ambiental. Todos dialogam sobre isso. Mas todos temos expectativa de um governo federal que faça isso acontecer de fato, que faça chegar às bases da sociedade brasileira uma educação ambiental que não se limite ao trabalho com crianças e jovens, mas que seja junto a toda a sociedade. Não é possível educar crianças e jovens nas escolas se nós não educarmos os adultos e a sociedade como um todo. E aí a importância e a necessidade do órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental. Que a gente possa realmente construir essa educação ambiental, olhando... a gente falou de escolas, eu acho que vai muito para além de escolas, em todos os espaços a gente precisa que ela venha sendo construída. Então, acho que se a gente começa a olhar nesse sentido de que o meio ambiente está afetando a saúde, que puxa saneamento, que puxa a questão, olhando a questão de alimentação, acho que todos esses olhares, e se a gente consegue puxar também os profissionais,
os especialistas em relação a essas diversas áreas para construir isso, a gente está, enfim, construindo uma educação ambiental que olha para o nosso país, entende o nosso país, a nossa realidade e constrói soluções complexas e completas assim, para a gente conseguir avançar enquanto sociedade. E claro, os debates não poderiam deixar de lado os recentes desastres ambientais. As mudanças climáticas estão batendo nas nossas portas. Os eventos climáticos extremos, como o escorregamento de morros, as enchentes, a seca, estão acontecendo com intensidade cada vez maiores. E se não houver uma ação educadora, ambientalista, preventiva junto à sociedade, fortalecendo a defesa civil, fortalecendo a ação preventiva da defesa civil, fortalecendo a compreensão sobre mitigar, adaptar e, acima de tudo, resistir às causas mais profundas da degradação socioambiental, nós não teremos condições, até o final dessa década, de conter o avanço da degradação social, ambiental e humana. A gente sabe que os impactados das chuvas intensas no sul da Bahia, de Minas, Petrópolis, em Recife, a gente teve ondas gigantes de ondas de calor. Todas essas pessoas têm muito a falar, as pessoas mais impactadas por essa crise têm muito a falar, e não só quando a gente pensa enquanto desastre, mas quando a gente pensa também em potência, nos conhecimentos milenares tradicionais que a gente tem, que apontam estratégias para a gente conseguir pensar essa preservação e essa restauração ambiental. Essas pessoas precisam ser escutadas. Nós tivemos Petrópolis, Friburgo, anos atrás, de novo Petrópolis agora, Angra do Reis, Recife, a região metropolitana, né? Então, o que as mudanças climáticas vêm, elas só vêm agravar um quadro onde o poder público não consegue investir para fazer a prevenção, ou seja, evitar que populações que não têm onde morar procurem áreas de risco, que é o que lhe resta nos centros urbanos brasileiros. Aproveitar a tecnologia para expandir a educação ambiental é a proposta do Educa Mais, do Ministério do Meio Ambiente. O Educa Mais é um programa de educação e cidadania do Ministério do Meio Ambiente. Ele é gratuito, à distância, e oferece cursos e palestras sobre temas ambientais variados, como ecoturismo, uso e conservação da biodiversidade. Nós lançamos o programa Educa Mais, que é um programa 100% gratuito e 100% digital, aqui, que permite o acesso de todos de uma forma muito abrangente e que a gente conta com cursos digitais na nossa plataforma e também com palestras curtas que podem fazer ali chegar os temas ambientais de uma maneira mais fácil aos cidadãos brasileiros. A gente sabe que o Brasil tem um tamanho aqui continental, tem realidades diferentes dentro deste grande país, inclusive de realidades diferentes ainda dentro das próprias regiões. A gente chegou aqui ao marco de 50 mil inscritos nos cursos digitais e, de novo, cursos 100% gratuitos, à disposição de toda a população. São cursos que depois dão um certificado do Ministério do Meio Ambiente, atestando que a pessoa fez esse curso, que se interessou, que praticou e que, logicamente, aprendeu. São mais de 24 mil acessos e acompanhamentos dessas palestras, que a gente acredita que seja uma forma muito interessante de permitir que haja essa difusão de informação e de conhecimento sobre as questões ambientais, numa forma de educação ambiental não formal, assim como prevê a nossa política nacional. Eu quero, assim, parabenizar todos, né? Parabenizar vocês, até a própria professora, a nossa secretária de Biodiversidade, né, a doutora Beatriz, pela sua serenidade. Ela deve continuar fazendo o que está fazendo. Está bonito o seu trabalho, não é? Vamos ver se ele atinge mais de 50 mil, como já tem 50 mil alunos que fizeram os seus cursos. Se a gente pudesse ir lá para a Amazônia e convencer primeiro os garimpeiros, botar esses garimpeiros nesses cursos,
e os grandes desmatadores, os grandes invasores, os grandes grileiros, também pudessem fazer os cursos, né? Eles é o que estão mais precisando, porque realmente eles estão assim, movidos a gás, esses gás hélio, esses gás de atômicos, para uma destruição rápida dos biomas brasileiros. O governo aposta no digital, mas enfrenta críticas. O nosso papel aqui é na educação não formal, mas a gente vê aqui o papel especial em que as questões e aqui o acesso virtual tem, e por isso que a gente tem investido tanto nesses cursos e nas palestras virtuais. E assim também a gente pode garantir que há uma democratização das formas de acesso ao conhecimento e de permissão aqui a uma formação em educação ambiental, em temas relacionados à educação ambiental não formal. É muito interessante, eu li o relatório, os cursos, mas a gente tem experiência, primeiro, que ele alcança um público limitado e que o próprio acesso à tecnologia. Segundo, pedagogicamente não são palestras, isso ajuda, mas nós temos que trabalhar na base. Nós temos que fazer parcerias, o Ministério tem que fortalecer o Sistema Nacional de Meio Ambiente, eu não vi programas de capacitação, formação como eu vi anteriormente. Eu não vi trabalhos com a sociedade civil, não havia conferências para definir rumos de políticas públicas. Não vi nada disso. Então, eu vi palestras interessantes, sim, mas é muito pouco para o mundo que a gente está. E educação não se limita à difusão, não se limita a palestra, a folhetos. Educação tem um sentido muito mais profundo que precisa ser compreendido pelos nossos gestores, como o professor José da Silva Quintas compreendia e compreende e enuncia nas suas práticas. Educação tem um sentido de compromisso com transformação. E não é isso que nós temos visto em um governo que se limita a trazer aqui para nós um relato de atividades difusionistas, de intenção de cartilhas a serem lançadas. Outro programa, o Educlima, da organização não governamental Engaja Mundo. O Educlima é um programa de formação de jovens em educação climática. Tem voluntários em 7 estados treinados como facilitadores. Estreou em 2019 em Natal, no Rio Grande do Norte. Em 2023, a meta é chegar a todos os estados brasileiros. Desde 2019, formou um programa pioneiro de educação climática, o Educlima, que conseguiu chegar em escolas, foi prototipado por juventudes do Brasil inteiro, de todas as regiões, e experimentado em Natal, no Rio Grande do Norte. E não só ele, como outros programas formativos na Amazônia, programa Brota no Clima também no Rio de Janeiro, com juventudes periféricas. Mas a gente precisa ser escutado e realmente escutado. Isso a gente precisa estar sendo colocado enquanto referência, tanto no oferecimento de supostos e recursos, mas principalmente quando a gente fala de Estado, essas juventudes precisam ser chamadas para diálogos que aproveitem essas experiências que ainda estão isoladas para inverter isso em soluções estruturais a partir de políticas públicas. Hoje o Educlima está voltando após a pandemia. Em 2023 a gente quer que ele chegue em todos os estados, em todos os biomas brasileiros, e a gente quer que isso vire pauta para os governantes. A gente quer que mais que isso ela vire lei, e leis efetivas, Acho que a inclusão no currículo nacional de educação é importante, mas a gente precisa que isso aconteça efetivamente, enxergar isso efetivamente acontecendo. Meio ambiente e sociedade. Educar para cobrar. Porque a gente sabe que antes de incidir, antes de participar, antes de mobilizar, as pessoas precisam estar verdadeiramente entendendo sobre o que isso se trata. E a gente sabe que a gente não pode cobrar de pessoas que têm um comprometimento, uma preocupação ambiental, se essas pessoas não são ensinadas também sobre isso. Eu acho que aqui vai minha primeira marcação também. A gente sabe que a gente tem uma legislação brasileira incrível, mas na prática
a gente sabe, quem está na base, de que o quão distante ainda a pauta está dessa população. E a cobrança agora é por órgãos do governo de proteção ao meio ambiente fortalecidos, ou seja, orçamento e pessoal. Eu vejo que o IBAMA hoje está reduzido a um núcleo dentro de uma área de gestão e monitoramento de informações ambientais. Então, o Instituto Chico Mendes, uma divisão dentro de uma coordenação e recursos dentro da lei orçamentária muito pouco. Ou seja, nós criamos a política pública, dizemos que é de Estado, mas o país não consegue dotar os órgãos executores dos recursos, da sua capacidade institucional para poder cumprir aquilo que lhe foi atribuído pela Constituição Federal. Paulo Freire falava sobre educação, qualquer que seja, sempre a teoria do conhecimento posta em prática, né? Então, se a gente está falando que ela precisa ser posta em prática, e a prática atualmente é de destruição, é de crime ambiental, então, qual é essa educação que a gente também está trazendo para essa população brasileira? Eu acho que, para mim, fica isso. Dentro do Ministério do Meio Ambiente, dentro do Ministério da Educação, o orçamento tem sido constantemente glosado, diminuído e ficado inexistente. É necessário recurso e é necessário, acima de tudo, liderança, pessoas que tenham trajetória na área, que tenham competência para aglutinar dentro dos ministérios e junto à sociedade. E o apelo ao Congresso. Não basta criar a legislação. A legislação é uma condição necessária, nós sem ela não trabalhamos na administração pública, mas sem os meios, nós transformamos as políticas públicas em simulacro. Não é possível que o Ministério do Meio Ambiente tenha 4 milhões e 500 no orçamento da União para a tarefa que a gente vai ver lá na sua estrutura, nas suas competências. Então, eu apelo aqui aos senadores Jacques Wagner, Paulo Rocha, Elisiane, Esperidião, a mim e todos os presentes que façam que o Senado exija do Executivo brasileiro uma posição mais contundente, mais forte em defesa da educação ambiental nesse país. Desmatamento zero, escola e meio ambiente, a ameaça das barragens. Acompanhe. É urgente trabalhar por uma transição ecológica que garanta uma matriz energética limpa e eficiente, com desmatamento zero, restauração dos nossos ecossistemas, investimentos em ciência e tecnologia para a agricultura sustentável. Precisamos de uma economia circular, reaproveitando e reciclando materiais descartados, promovendo a universalização do saneamento básico e a construção de cidades resilientes, com foco na adaptação às mudanças do clima. Hoje, o nosso foco, né, nós na política pública trabalha com focos, né? E o foco hoje é a Base Nacional Comum Curricular, porque nós acreditamos que com um documento robusto de orientação curricular é que as pautas, elas efetivamente vão chegar no chão da escola, né? E hoje a BNCC, ela está, né, a educação ambiental está como um tema contemporâneo transversal para ser trabalhado em toda a educação básica. O país vive com uma pauta de degradação ambiental enorme, desastres. Nós temos um setor mineral aí com barragens ameaçando. Como é que está o licenciamento ambiental disso? Será que teremos outros Brumadinho? Nós temos os desastres socioambientais que estamos vivendo agora. Como disse o senador, são evitáveis e previstos. E ele vem juntar com a pobreza, né? Quer dizer, nós já éramos vítimas disso há muito tempo. Falar sobre meio ambiente é falar sobre pessoas. E acho que esse, como também a gente não tinha trazido, é um grande avanço que a gente está tendo. Então, se a gente está falando que é sobre pessoas, sobre vida, sobre realidade, todos podem e precisam participar dessa discussão. Senão a gente vai chegar num discurso vazio, generalista e distante dessas pessoas e que pouco tem efeito. É isso. Comunicar é importante, a forma de se comunicar também. E nada substitui as pessoas. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa.